Perfeito. Bom, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Eu estou com tanto microfone aqui, eu espero não falar nenhuma bobagem para ser captada tantas vezes, né? Eu vou gastar um pouquinho, deixa eu só testar, ver se está funcionando esse negócio. Aí, fechou, boa. Eu vou gastar um pouquinho desses minutos iniciais para a gente fazer algumas considerações, né, a respeito do tema. Hoje é uma conversa um pouco diferente do que eu imagino que vocês estão acostumados. Vamos lá, primeiro eu queria falar de mim. Eu sou Felício, tá? O pessoal não se assusta, o sobrenome é estranho mesmo, Arsuf. Eu moro aqui há quase 18 anos, vocês já devem ter me visto em algum dado momento. Eu, exemplo do Marcelo, sou corretor de imóveis, então num dado momento a gente pode ter trocado uma ideia, seja atendido ou não, mas para quem não me conhece, é um prazer estar aqui entre vocês, tá? Inicialmente, essa conversa que a gente teve foi no centro da Irmã Branca, né, a convite do Rodrigo. O Rodrigo é meu amigo pessoal, faz trabalhos lá na casa da Irmã Branca, me convidou para tocar nesse assunto. Infelizmente, a gente perdeu a gravação, né? Então, estamos aqui fazendo de novo, aproveitando também para poder ter o registro dessa conversa, tá bom? Então, um abraço ao pessoal do Irmã Branca também e um abraço novamente a todos vocês. Eu vou começar causando algumas pequenas frustrações em vocês, tá? Mas a título de honestidade e transparência, eu acho que é necessário. Primeiro ponto que eu preciso dizer para vocês é que eu não sou espírita, eu sou católico. Aí você fala, puxa vida, já começamos mal, né? Já começamos errado, o cara vai falar de doutrina, aqui vai dar confusão. Gente, a palestra hoje a gente não vai falar de teologia, a gente não vai falar de nada que possa vir a causar alguma diferença teológica entre nós. Hoje a conversa é basicamente calcada em história, tá bom? Vai parecer até um pouco estéril a conversa, meio seca, que a gente não vai ficar falando de milagre, não vai ficar falando tanto de muitos detalhes, mas o intuito, o que é? É dar um embasamento mais científico, mais racional para as coisas que pessoalmente cada um acredita, tá bom? E eu vou causar mais uma frustração aqui para vocês, tá? Eu não sou historiador também, então já estou deixando bem claro tudo de começo. Mas eu sempre fui aquele moleque nerd que estudava história por gosto. Eu queria ser professor de história, mas eu descobri que o que ganhava, portanto que trabalhava, não valia a pena. Aí eu resolvi ter uma profissão mais tranquila, ser colega do Marcelo, corretor de imóveis, né, Marcelo? Enfim. Mas é isso, pessoal. Hoje, para a gente definir, agora vocês já sabem quem vai falar, vamos agora definir o que vai ser dito. Vamos tentar responder a pergunta se Jesus existiu diante daquilo que a história, que a ciência historiográfica é capaz de nos mostrar a respeito dessa pergunta, tá certo? A gente vai apresentar algumas evidências para vocês que são aceitas dentro do campo da história, tá bom? De novo, não vou abordar doutrina, nem tenho capacidade para isso, longe de mim. O objetivo é esse, dizer se com algum grau de certeza a existência de Jesus é algo que encontra suporte na história ou é só uma matéria de fé. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui que já secou a garganta. Mas antes também da gente entrar de cabeça no tema, a gente vive hoje numa sociedade com muitos ecos do cientificismo. O que eu quero dizer com isso? Para que algo seja tido como verdade, hoje as pessoas exigem um grau de certeza das coisas, com provas materiais, com coisas palpáveis, matemáticas, que muitas vezes a ciência humana não é capaz de fornecer essas evidências, tá? Eu gosto de dar muito o exemplo que eu falo da minha família. Eu estou começando a estudar algumas coisas a respeito de cidadania italiana, puxar documentos daqui para cá. E esses dias eu estava pensando, eu vou começar um processo caro para tentar ter reconhecido o meu direito de cidadania italiana com base na existência do meu bisavô, que eu nunca ouvi. Eu sei que ele existiu, eu sei que ele é italiano por conta do que a minha avó contou, do que meu avô contava. Ou seja, existe uma pessoa que influencia a minha vida, vai me influenciar financeiramente, eu vou ter um gasto com isso, por conta o testemunho da minha família, que eles me falaram, ele é italiano. Mas eu não tenho ainda acesso aos documentos que me provem isso. Eu não o conheci. Até hoje eu não tinha visto foto desse meu bisavô. Então, quantas coisas na nossa família
que a gente toma como verdade, por exemplo, um time de futebol, uma religião, uma comida que é feita, a gente fala, pô, quem fazia? Ah, fazia sua bisavó. A gente nem conheceu essas pessoas, e elas estão influenciando a nossa vida. A gente não pediu certidão de nascimento, a gente não pediu foto, a gente não pediu verificado do Instagram, e essas pessoas a gente toma como existentes na nossa vida, influentes na nossa vida, sem que a gente exija essa certeza matemática. Então, para quem só acredita naquilo que hoje a ciência dá como uma demonstração apodídica, eu vou frustrar vocês. Não tem certidão de nascimento de Jesus, tá? Não tem exame de DNA de Jesus, não tem certidão de óbito de Jesus e não tem o Instagram verificado lá do Meta de Jesus. Lamento, essa parte vai ficar faltando. Esse tipo de raciocínio que exige uma metodologia moderna e evidências modernas é o que a gente chama de anacronismo. É você tentar, com a mentalidade de hoje, com o ferramental de hoje, provar coisas de 2000 anos atrás. Então, infelizmente, existe um limite do que a ciência historiográfica pode provar. Eu vou tentar trazer para vocês aquelas evidências que são sólidas o suficiente para que a gente possa, por lógica, chegar à conclusão. Quer mais um exemplo de dúvida besta, que se você quiser ser muito cientificista, você pode até ofender alguém? É você chegar na sua mãe, sendo que você não tem certeza, você não fez um teste de DNA para saber se seu pai é seu pai. Você chegar na sua mãe e falar, mãe, eu quero fazer um teste de DNA, porque eu não tenho uma certeza científica que meu pai é meu pai. Se eu fizer isso, a minha mãe primeiro vai se ofender, porque eu estou indo contra a honra dela, e segundo, ela vai falar para mim, filho, você não tem espelho, você é a cara do seu pai, você está ficando careca igual ele. Então, muitas das coisas que nós utilizamos na nossa vida, a gente apreende por lógica e por observação. Com a ciência historiográfica é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Como que a história, então, ainda nesse campo introdutório, para a gente saber como que vai ser feito o estudo, como que a história lida com esses documentos que surgem? Primeiro, existem as evidências arqueológicas, que elas são diretas ou indiretas. A evidência arqueológica é algo palpável, físico. Uma tumba é uma evidência direta, um objeto que pertenceu àquela pessoa é uma evidência arqueológica direta. Infelizmente, as evidências arqueológicas elas são mais difíceis, tá, de surgirem. Primeiro, porque as coisas não resistem ao passar do tempo. Segundo, que pessoas de classe social mais baixa como Jesus não tinham tantos objetos assim para sobrar para a gente poder analisar. Fora que também o transporte de um sítio arqueológico para o outro é uma coisa meio complicada, se perde, é roubado no meio do caminho. Então, infelizmente, a gente tem menos evidências arqueológicas. Existem registros textuais, né? Os textuais que são ditos pela própria pessoa, ou seja, registros diretos, e aqueles que as pessoas escrevem sobre ela, indiretos. Existem alguns critérios de análise desses registros, né, mesmo das evidências, mas principalmente dos registros escritos, né, que é o primeiro deles, a múltipla atestação. Muita gente escrevendo sobre o mesmo fato. Segundo, estou sem óculos, estou enxergando nada. Embaraço, relato de algo que poderia ser desfavorável a quem escreveu. Por exemplo, se eu relatar para vocês que quando eu era criança eu fui na escola e fiz xixi na calça, e isso está escrito no meu diário, não é algo que me enobrece. Então, dificilmente vai ser mentira. Ninguém gasta papel, ninguém gastava papel na antiguidade para escrever alguma coisa que não fosse para se beneficiar. Logo, a partir do momento que esse tipo de coisa que gera embaraço, se está registrado, possivelmente é verdade. E a gente tem também a coerência. Várias pessoas escrevendo, mas várias pessoas escrevendo relatos que são harmônicos entre si. Então, esses são os critérios que a gente utiliza para poder analisar os registros textuais na história. Vamos lá. Antes da gente, mais uma vez, entrar de cabeça no assunto, eu vou analisar fontes que escreveram sobre Jesus, vamos analisar algumas evidências arqueológicas, mas vamos entender um pouquinho do contexto, bem rapidão, para quem perdeu a aula de história. A gente está no período da Antiguidade, né? Em 63 a.C., Pompeu, um general romano, faz a conquista da Judéia. Jesus nasce, obviamente, no ano 1, né? Durante o reinado, né? A estrutura de governo da Judéia na época compreendia ter um rei judeu sob protetorado romano. Então, o rei na época era Herodes, né? Da dinastia dos Macabitas. E ele nasce no reinado do imperador César Augusto. Uma coisa que eu brinco, que eu falo que Roma e Cristo, eles começam o Império Romano e Cristo começam a história em paralelo, né? Porque o primeiro imperador é César Augusto e Cristo nasce justamente no reinado dele. Jesus vai morrer em 33, ano 33, quando o imperador era Tibério. E é legal a gente marcar esse nome. O outro personagem que governava também era Pôncio Pilatos, esse já é mais conhecido de todo mundo, mas só para a gente saber
o nome de alguns personagens que vão aparecer. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês algumas evidências arqueológicas, não da existência de Cristo, necessariamente, mas de alguns personagens que povoam a história de Cristo. A primeira evidência que eu vou trazer para vocês é a Pedra de Pilatos, né? Ela foi descoberta em 61, em Cesareia Marítima, é o nome de uma cidade da Judéia da época. Basicamente, ele é um fragmento de uma inscrição, tá bom? De uma das construções, se eu não estiver enganado, acho que era um templo, né? Que foi construído. E ali é dito o seguinte, né? Ao divino Augusto, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou isto, né? Ou seja, ao divino Augusto Tibério, né? Que era o imperador da época, eu, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedico essa obra. Ou seja, sabe aquelas plaquinhas que a gente vê de inauguração de obra e tudo mais? Os romanos já faziam isso há bastante tempo. E ainda dava aquela puxada de saco no chefe, né? Então, eu que estou aqui, graças a você, imperador Tibério, te dedico essa obra. Então, a gente passou, 1961 anos sem ter evidência concreta da existência de Pôncio Pilatos. Isso foi descoberto há quase 100 anos atrás. 100 anos? Não. Eu sou meio ruim de conta, mas há um tempinho atrás. 60 e poucos anos atrás, desculpa. Me empolguei. E o que acontece? É uma prova arqueológica de que houve o prefeito Pôncio de Pilatos. É uma evidência mais sólida da existência desse personagem. Vamos lá. Em 1990, foi encontrada uma outra evidência de um outro personagem importante da história de Jesus, que é Caifás. Então, em 90, foi descoberto um ossuário. É uma caixa com os ossos, né? Que estava dizendo o seguinte: José, filho de Caifás. Flávio José, que é um personagem que a gente vai falar mais para frente, ele menciona o nome do sumo sacerdote como José de Caifás. Então, assim, essa caixa com o nome de um personagem parecido, que era ricamente adornada, datada do primeiro século, encontrada em Jerusalém, é uma evidência que a gente assume como muito provavelmente pertencer a Caifás, o sumo sacerdote que condenou Jesus à morte. Então, como eu disse, a gente não tem evidência arqueológica da existência de Cristo, mas estamos começando a cercar o assunto. Estamos começando a evidenciar que alguns dos personagens que são relatados têm evidência. Existe uma outra evidência que essa é um pouco mais frágil. Ela não evidencia a existência necessariamente de Cristo, mas alguns fatos da vida de Cristo, principalmente a morte, né? Foi encontrado o Édito de Nazaré. Ele é uma inscrição em mármore, né, que ele contém um decreto datado mais ou menos logo depois da morte de Cristo, que era uma espécie de prevendo penalidades para quem violava túmulos. A gente teve agora no Rio de Janeiro um problema de facção, você vê que agora eles já estão jogando uma lei para tornar o crime as punições mais rigorosas, né? Isso, de novo, não é uma prática nova. O que acontece? A primeira desculpa, né? A justificativa que foi dada para a ressurreição de Cristo foi justamente que os discípulos teriam violado a sepultura, roubado o corpo e dito que ele tinha ressuscitado. Conforme a gente vai analisando, possivelmente esse édito, essa lei, esse decreto surgiu justamente em apoio a essa narrativa. Ou seja, estão violando túmulos para dizer que tal pessoa ressuscitou, então vamos punir aqueles que fazem violação de túmulos. É uma evidência já que depende um pouco mais de divagação, mas que dá um pouco mais de suporte a outro ponto do Evangelho que diz que a justificativa dada para a ressurreição de Cristo pelos romanos e pelos judeus da época é que havia sido violado o túmulo de Jesus. E agora surgem algumas evidências arqueológicas que a gente já não tem, assim, é praticamente certo que não tem fundamento. São evidências que muitas vezes vão aparecer. Final de ano sempre tem aqueles programas do History Channel falando da existência de Cristo, aí sempre surge essa questão do ossuário, né, do ossuário de Tiago. Em 2002 foi encontrado esse ossuário com a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Em tese, bateria ali com a genealogia de Cristo. Problemas. Primeiro, eram nomes muito comuns. É mais ou menos que nem eu que nasci nos anos 90, né? Na época sempre tinha um Bruno, um Tiago, um Mateus na sala, e essa galera teve muitos filhos, tipo, chamado Enzo e Valentina. É a mesma coisa achar um ossuário daqui a uns anos, tipo assim, Enzo, filho de Mateus. É muito comum, se você pegar estatisticamente, esses nomes
ocorre muito hoje e ocorreu muito na época. Eram os 3 dos nomes mais comuns, né? Tiago, que é Jacobus, José, que é Yosef, e Jesus, Yeshua. Então eram nomes muito comuns. Não tem evidência que é necessariamente de Tiago, irmão de Jesus. E também não se sabe se essa inscrição não foi inscrita a posteriori. O cara que descobriu esse ossuário, ele era tem uma vida meio nebulosa, tem umas histórias meio estranhas. Então, essa evidência que vira e mexe surge quando a gente está nessa conversa a respeito da existência de Cristo, não é uma evidência tida como cientificamente falando muito confiável. Existe uma outra evidência que essa dá uma discussão só ela, que é o sudário de Turim. Eu vou assim, resumir, muito resumidamente, acredita-se pela tradição católica que é o pano que envolveu o corpo de Cristo e que teria guardado a sua imagem, né? Gente, é tão controverso a história do sudário de Turim que eu falo que ele é mais uma matéria de fé do que uma matéria de razão. Óbvio, existem elementos para embasar quem acredita, existem elementos para quem não acredita, mas eu ainda acho que eu guardo mais na parte assim, de quem crê numa relíquia, quem crê numa tradição dessa história, mas um fato é muito curioso. Esse pano atravessou peste negra, atravessou revoluções, atravessou 2 guerras mundiais, atravessou incêndio, e o pano está aí, ninguém sabe como surgiu a imagem. É, no mínimo, muito curioso, mas, infelizmente, a gente não consegue, no nosso estudo, incluir como uma evidência, né? A gente está, de novo, tentando ser o mais cirúrgico possível para ir aquilo além da dúvida. Agora a gente vai começar, é uma parte um pouquinho mais chata, tá? Porque eu vou ter que ler texto e interpretar com vocês, mas vamos ver o que as fontes da época, né, e de épocas próximas, né, o que elas falam a respeito de Cristo. Eu vou começar com as fontes romanas, tá bom? Eu já vou alertar vocês que, evidentemente, a maioria desse pessoal não acreditava em Cristo, né? Foram eles que condenaram Jesus à morte, inclusive. Então, para os mais sensíveis, vão ter algumas coisas ali que, poxa, são até ofensivas a Jesus, mas, como evidência dentro do nosso estudo, é interessante que a gente tenha conhecimento. A primeira evidência textual que a gente vai trazer é de Plínio o Jovem, que não está tão jovem assim nessa foto. Ele foi um nobre, né, governou a província da Bitínia. Bitínia, se eu não estiver enganado, ali é perto da Tunísia, naquela coisa, daquele entorno do Mar Negro. Tunísia não, desculpa, Turquia. Ele enviou uma carta ao imperador da época, que era Trajano, né? Ele estava justamente pedindo conselhos ao imperador, isso por volta do ano 96, 97, bem próximo, né, da morte de Cristo, no primeiro século. Ele estava pedindo justamente conselhos ao imperador, de como que ele podia fazer para lidar, ou basicamente punir, né, os cristãos que estavam povoando, né, a província dele. O que ele fala? Né? Ele fala, olha, em determinados dias, esse pessoal costuma comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo, como a um Deus. Esse como a um Deus é uma parte muito interessante para a gente guardar. Obrigavam-se, por juramento, não a algum crime, mas a abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de depósitos reclamados pelos donos. Concluído esse rito, costumavam distribuir e comer seu alimento. Esse, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Tá. O que esse parágrafo está trazendo para a gente? Primeiro, a evidência de que o cristianismo já estava se espalhando na Ásia Menor muito rapidamente. Gente, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, o correio também não era grandes coisas. Para o negócio chegar distante, não tão distante, mas distante da Judéia, em coisa de 50 anos, é porque era um movimento que estava se tornando muito forte. E para gerar a necessidade de um governador conversar com o imperador por carta, que também era um veículo caro de comunicação, também era uma preocupação que estava sendo gerada, portanto, tinha bastante gente aderindo ao cristianismo, era um movimento que estava ganhando tração. Cristo era adorado quase como um Deus. Por que a gente chega a essa conclusão? Nessa segunda frase, ele diz, olha, eles estão adorando esse tal de Cristo como a um Deus. O que a gente deduz? Era um homem que essas pessoas adoram como se fosse a um Deus. Ele está tomando por verdade que Cristo era um homem, não um Deus que veio, a exemplo do que como se relatava, como era uma aparição de Apolo, de Zeus, esses deuses do panteão romano. Ele está falando, não, é um homem que esse pessoal cultua como a um Deus. E o principal, que aí eu nem coloquei, né? Veja, eles eram
perseguidos. A carta basicamente está pedindo orientação em relação à perseguição, mas ele mesmo fala, esse pessoal não faz nada. Eles só estão se abstendo de adultério, de falar de mentira, de sonegar depósito reclamado pelo dono. Ou seja, ele está descrevendo que as práticas cristãs já eram virtuosas desde o começo. E também que essas práticas provavelmente incomodavam bastante, por isso que gerava perseguição. A segunda fonte romana que a gente vai trazer é o Suetônio. Escritor romano, escreveu biografia, a vida dos 12 Césares. Ele vai, no contexto, já é um pouquinho mais tarde, 119, 122, já é quase um século depois, ele vai citar a vida do imperador Cláudio. E ele vai mencionar que o Cláudio expulsou os judeus de Roma por conta dos conflitos que eles estavam tendo com os seguidores de Crestos. Guardem esse nome. O que ele falou? Falou que Cláudio expulsou de Roma os judeus que, instigados por Crestos, estavam constantemente causando tumultos. Vamos lá. Primeira evidência, o que a gente compreende desse texto? Primeiramente, que judeu e cristão, que sempre brigam desde o começo, estavam brigando em Roma. E segundo, essa confusão de Cristo e Crestos. Crestos é um nome grego, significa algo como bom, útil, e para os romanos, o conceito de Cristo, ou seja, vamos retroceder um pouquinho. Cristo é um título, não é um nome. Significa ungido em grego, que é uma tradução para Messias se não estiver enganado, do aramaico. Então o que acontece? Jesus, ou Cristo, ou ungido, ou Messias. Esse termo Cristo não era um termo que a sociedade romana entenderia. O conceito de Messias, para a gente é claro, o pessoal não. Então quando surgiam os seguidores de Cristo, eles falavam, Cresto, deve ser um grego. É a única explicação. Então eles tanto acreditavam que Cristo era um homem nascido que criou um movimento, que eles confundiam o nome. Eles falavam, não é possível que exista Cristo, é Crestos, Deve ser algum grego ali perdido no meio da Judéia. Então essa confusão é muito evidente, a gente vai ver isso muito nos textos. Indica que os romanos acreditavam que não era uma aparição sobrenatural como a dos deuses do panteão, mas a aparição de um homem que, de fato, havia existido. O próximo romano que traz evidências da existência de Cristo é Tácito. De novo, dizendo quem que é, imperador romano, autor dos Anais, Ele vai tratar da vida de Nero, e principalmente das consequências do incêndio de Roma, O que ele falou? Para se livrar, para quem não sabe, Roma pegou fogo sob o governo do imperador Nero, e Nero jogou a culpa nos cristãos. O pessoal adora perseguir cristão desde o começo. Então, para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. De novo, Crestos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde todas as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e tornam-se populares. A gente já pode perceber que Tácito era uma pessoa bem crítica. O que ele está dizendo para a gente? Novamente, ele está fazendo a confusão do nome Crestos e Cristos, mas ele nos atesta que já era sabido na época como um homem chamado Jesus havia sido condenado à morte por um tribuno romano chamado Pôncio Pilatos. Ele já está fazendo mais um ponto para a gente que corrobora o evangelho, ou seja, naquela época já era sabido como tinha sido a morte deste líder da Judéia chamado Crestos, para nós, Jesus Cristo. Vamos lá, agora a gente vai começar, fica até meio constrangedor, a gente vai pegar algumas fontes de pessoas que não eram nem um pouco favoráveis a Cristo. O primeiro é esse cidadão, chamado Celso, ele era um médico grego, ele escreveu um livro chamado A Verdadeira Doutrina. Ele era profundamente anticristão e ele escreveu muitas coisas tentando refutar a teologia cristã. O que ele fala? Eu sei que é chato, mas eu vou ler ipsis literis o que ele está dizendo. Imaginemos o que um judeu, e muito menos um filósofo, diria Jesus. Aspas. Não é verdade, meu caro Senhor, que inventaste a história do teu nascimento de uma virgem para espalhar rumores silenciosos sobre as circunstâncias verdadeiras e repugnantes da sua origem? Não é verdade que, longe de teres nascido na cidade de Belém do rei Davi, nasceste numa pobre cidade do interior de uma mulher que ganhava vida fiando? Ele está dizendo o seguinte,
ele é profundamente anticristão, ele está contestando a narrativa que os cristãos davam para o nascimento de Cristo. Ele acreditava que Jesus tinha sido fruto de uma relação fora do casamento, de uma mulher pobre, que trabalhava com tecidos, né, fiava, com um soldado romano chamado Pantera. A gente vai ver esse nome aparecendo outras vezes. Gente, eu não estou dizendo que a evidência de que ele está falando é esta, que isso é verdade. Mas que havia o boato, sim, naquela época, que o nascimento de Cristo tinha sido diverso do que os seus discípulos diziam, e que Cristo seria filho bastardo de um soldado romano, esse relato existia. Só que em nenhum momento é dito que Jesus não existia. Celso, anticristão, estava dizendo que Jesus era um farsante, mas ele não estava dizendo que Jesus não existiu. A gente tem mais um historiador, e esse é o mais citado de todos quando se fala de registros históricos da existência de Jesus, Flávio Joséfo. Flávio é um nome romano, né? Joséfo também é uma adaptação de Joseph, né, para o latim. Ele foi um nobre judeu, ele nasceu logo depois da morte de Cristo, em 37, né? E ele era um cara profundamente judeu. Esse cara combateu Roma nas guerras de revolta dos judeus contra Roma logo após a morte, que culminaram no ano 70 depois de Cristo na destruição do Templo de Jerusalém. Ele foi, de certa maneira, reabilitado pelos romanos, foi aceito pelos romanos e foi convidado a escrever um livro, né, a respeito das origens dos judeus. E o que é dito? Eu vou ler primeiro tudo, depois eu vou explicar para vocês por que tem essas frases grifadas em amarelo. Vamos lá. Havia nesse tempo Jesus, o homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Vamos lá. Gente, a dificuldade teológica de cristãos e judeus, ela existe desde o princípio. Flávio Joséfo era um historiador dedicado à história do povo judeu, do povo hebreu. A probabilidade dele ter aderido ao cristianismo tão fortemente quanto esse texto sugere é muito baixa. Então, o que se acredita? Que essa parte em amarelo tenha sido uma interpolação. Alguém ali, algum monge, se empolgou na hora de copiar o relato e falou, pô, o texto tá bom, mas deixa eu dar uma acrescentada. Mas mesmo assim, se a gente fizer a leitura sem as partes que denotam quase que uma conversão de Flávio Joséfo ao cristianismo, a gente ainda aprende bastante coisa interessante. Havia neste tempo Jesus um homem sábio. Jesus existia, era um líder sábio. Fez seguidores entre os judeus e os gentios. Fato, os primeiros convertidos foram judeus, mas logo depois a coisa se espalha para o resto do Império Romano. Que mais? Foi condenado à cruz. Os seus seguidores não o esqueceram. A tribo dos cristãos não está extinta até hoje. Não está mesmo, estamos aí firme e forte. De novo, tirando as interpolações, tirando aquilo que a gente acha que foi incluído, é uma fonte muito próxima, analisando a existência de Cristo, e em nenhum momento é dito, não houve Jesus. Ele não existiu. É dito que ele existiu. Agora são as fontes mais complicadas, de novo, a gente vai ter que ler, vai ter que citar, mas não quero que ninguém fique muito sensível e tudo mais. Vamos lá. A gente vai falar do Talmud. Lembrando sempre, né, o critério do embaraço. Então, aquilo que eu falo, por mais que seja embaraçoso a mim, tende a ser verdadeiro. O que o Talmud está falando? O Talmud, para quem não sabe, ele é um livro muito importante para o judaísmo rabínico, né? É uma das fontes, junto com a Torá, de conhecimento e de fé mesmo, né, para os judeus. Ele foi escrito por volta do ano 200 depois de Cristo, tá bom? E o que ele vai dizer a respeito de Jesus, ou Yeshu? Na véspera da Páscoa, Yeshu foi enforcado. Durante 40 dias antes da execução, um arauto saiu e proclamou: ele está para ser apedrejado, porque praticou feitiçaria e seduziu Israel à apostasia.
Quem tiver algo em sua defesa, venha e pleiteie por ele. Mas nada foi trazido em sua defesa. E ele foi enforcado na véspera da Páscoa. Aqui ele já está falando de uma outra forma de execução de Cristo. Mas assim, para uma vertente religiosa que antagoniza tanto com o cristianismo desde o princípio, seria melhor dizer que Cristo não existia. Mas não, eles admitem que Cristo existe. Lógico, dão uma abordagem que o judaísmo dá até hoje, que Jesus não era o Cristo, né, que era um farsante, mas eles não negam o fato de que Cristo existiu e foi morto. Vamos lá, tem esse outro livro, já é a fonte mais tardia de todas, é menos séria, chama Toledot Yeshu, que é uma coletânea de histórias populares sobre Jesus, escrita por judeus, provavelmente na Idade Média. É uma obra totalmente satírica, né? Ele vai de novo bater naquela tecla do Pandera, o soldado romano que teria engravidado Maria. Maria se uniu a um certo homem chamado Pandera e assim concebeu Jesus. Ele não foi concebido por Santo Espírito, mas por união ilegítima. Ela disse, ele é filho do Senhor, mas não é verdade. Jesus aprendeu feitiçaria no Egito, estudou encantamentos e conjurações e enganava o povo dizendo que era profeta. Ele fazia milagres com truques e feitiçarias, curando doenças com pó e água, enganando Israel. Os líderes disseram, ele deve morrer, então foi pendurado, mas não morreu imediatamente. Seus seguidores tentaram escondê-lo, mas a verdade veio à tona. Mesmo os piores críticos de Jesus, que escrevem as coisas mais contrárias àquilo que a gente está acostumado, eles não negam um fato. Cristo existiu, Cristo criou um movimento, Cristo foi condenado à morte por incompatibilidade com as autoridades religiosas judaicas da época. E agora a gente vai começar a tratar das fontes que são que a gente já conhece melhor, né? Que é o Evangelho e principalmente os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento, que são as cartas paulinas. A gente viu aí alguns dos escritos de judeus da época que não se converteram ao cristianismo. Todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso? Paulo, ou na época chamado Saulo, foi um dos maiores carrascos de cristãos da época. Paulo era profundamente judeu, nobre judeu de cidadania romana, que passava seu tempo perseguindo, e por perseguindo, entenda-se, matando cristãos. Até um dia que ele tem uma experiência mística, se converte ao cristianismo. As cartas de Paulo, né, elas têm uma preocupação doutrinal. Então ele não vai fazer como nos evangelhos, que o pessoal traça a genealogia de Cristo. Mas vejam, a pessoa que diz essas palavras que eu vou ler, teve de fato contato com fontes diretas, ou seja, Paulo não conheceu a Cristo, tá? Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele conheceu cada um dos discípulos. E ele saiu de uma posição de nobreza, de conforto, para uma posição de ser perseguido, tanto que Paulo é condenado à morte logo depois, por conta, justamente, de ter conhecido Cristo através de uma experiência mística, mas principalmente porque ele teve contato com as pessoas que conheceram Cristo. Ele conheceu a história em primeira mão, com as pessoas que estavam lá. E o que ele escreve? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Apesar de ele não ser um biógrafo, né, não ter conhecido Jesus em vida, ele teve contato direto com esse povo. Ele conversou sobre todos os assuntos que a gente muitas vezes tem dúvida. E esse cara saiu de uma posição super favorável para uma posição de ser perseguido por conta dessa experiência, o que nos sugere que os relatos que ele ouviu foram fortes o suficiente para convencê-lo a mudar de vida. Outras fontes que a gente já está mais acostumado são os evangelhos, tá? Aí começa aquela contestação pós-moderna. Os evangelhos não são neutros. Os evangelhos querem te convencer a ser cristão. Pois bem, qual das fontes que eu mostrei para vocês era neutra? Teve gente falando que Cristo era picareta, teve gente falando que era abominação. Não existe, praticamente na história, nada escrito que seja neutro o suficiente, tá bom? Então, o critério de neutralidade, infelizmente, ele não vai servir para excluir os evangelhos. A gente não tem acesso aos originais. Gente, um monte de livro que a gente estuda na história, na escola, né? Que a gente usa de referência, ninguém teve acesso aos originais. Não temos os originais de Platão, de Aristóteles,
não temos os originais da obra que funda a literatura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia, as obras, inclusive. Não temos os originais da Guerra do Peloponeso, não temos os originais do Alcorão e não temos os originais do Talmud. Gente, original não tem para ninguém, tá bom? Então esse critério também não vai servir para a gente desmerecer os evangelhos. Para a gente ter um pouquinho de noção, vejam, para quem reparou nas datas, eu sei que é uma parte meio chata, mas os evangelhos, eles são praticamente as fontes mais próximas dos ocorridos. 70 a.C., 80, 90. O evangelho de São Marcos, ele é o mais curtinho de todos. Pela tradição católica é dito que São Marcos ele era um discípulo direto de São Pedro, o primeiro papa na tradição católica, e ele tem bem o estilo de São Pedro, ele é bem resumidinho, né? Então ele não vai trazer muita informação do nascimento de Cristo e tudo mais. O Evangelho de São Mateus, ele é escrito para um público, interpreta-se para um público de judeus. Então, ele fala muito do dia a dia de um judeu, usando termos judeus, tradições judaicas. É um texto para ser consumido pelos primeiros cristãos que eram judeus conversos. São Lucas, ele é tido que ele praticamente ele usou como fonte Nossa Senhora. É até engraçado, eu estava relendo um pouquinho o Evangelho aqui, tem alguns pontos que realmente você só obteria através de um relato direto da pessoa. Por exemplo, quando o anjo anuncia a Maria que ela vai engravidar, e é dito que ela ficou meio assim, né, meio desconfiada e tudo mais. Você só obtém essa informação que a pessoa ficou insegura se você perguntar para a pessoa. Né? Então a gente tem na tradição que São Lucas ele pegou mais relatos de Nossa Senhora. E São João, que foi o último apóstolo a morrer, foi o único que morreu de morte natural, de velhice, ele já tem um evangelho mais místico, né? Ele tem uma das melhores introduções, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu acho lindíssimo aquele começo, mas ele também não se dedica muito a tratar da biografia inicial de Cristo. Ele é mais místico, ele é inclusive direcionado para os gentios, né? Aqui que eu falo que não tem o resto do negócio. Não, foi, desculpa, fui eu que não fiz. Então, quem que faz genealogia de Cristo? Mateus, tá? Ele começa com uma longa genealogia, e Lucas. E é engraçado, a tradição também acredita que São Lucas era médico, logo um homem de ciência, né? Eu acho engraçado como que ele começa o evangelho, é muito legal. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou interpretar com vocês. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, e depois se tornaram ministros das palavras. Diante disso, eu decidi também redigir um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheça a solidez dos ensinamentos. Gente, só alguém muito de ciência para dizer, olha, qual foi o meu método? Eu vi as fontes e eu estudei cuidadosamente desde as origens. Então ele teve a preocupação de exprimir qual foi o método para redigir aquele documento. Você vê que era uma pessoa que era muito preocupada com a rigidez daquilo que estava sendo escrito. O que evidencia que, obviamente, não foi uma coisa que ele tirou do nada. Mesmo que as fontes dele pudessem estar contaminadas, ele buscou fontes e ele exprime. Ele teve a preocupação de dizer, gente, eu busquei as fontes, eu estudei e eu fiz da maneira mais rígida possível para poder trazer um relato que embase a fé de vocês. Essas, gente, são as evidências básicas que nós temos. Existem muitos personagens históricos com muito menos evidência. Vou dar exemplo. Sócrates. Não tem uma evidência arqueológica, exemplo do que a gente falou de Cristo. Todo mundo sabe quem é Sócrates, né? Filósofo grego. Ele só é citado por 3 fontes, aliás, 4. Platão, que era aluno, Xenofonte, que era aluno, e Aristóteles, que era aluno de Platão. E um dramaturgo que estava satirizando ele. Ou seja, todo mundo usa as frases de Sócrates, posta no Instagram, faz tatuagem. Sócrates nunca escreveu nada. Quem falou que ele existia eram pessoas que o conheceram, ou seja, tem até um certo viés, e não deixou nenhuma evidência arqueológica. Não tem o atestado de óbito de Sócrates, não tem foto de Sócrates. A mesma coisa Pitágoras. Todos nós fomos obrigados a decorar o bendito do Teorema de Pitágoras, que já era conhecido pelos matemáticos da Mesopotâmia. Nem mesmo temos certeza se o bendito do Teorema foi desenvolvido por ele. A escola pitagórica, ela prezava pelo segredo e tradição oral. Então a gente não tem texto confiável a respeito de Pitágoras.
E assim, a lista é longa, gente. Homero, Zaraustra, que funda uma religião na Pérsia, Licurgo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é dito também no relato da vida dele, que era filho de deuses e tudo mais. Então, assim, a gente fala, eu não acredito nas evidências de Cristo porque as fontes eram discípulos, Sócrates. Eu não acredito em Cristo porque fala de milagres. Alexandre o Grande também na história dele fala de milagres. Eu não acredito em Cristo porque ele não escreveu nada. Pitágoras, Sócrates, muita gente não escreveu nada. Eu não acredito em Cristo porque não temos os originais do Evangelho. Muitos livros também não chegaram para a gente com seus originais assinados pelo dono. Eu acho que eu falei bastante rápido, né? Ficou dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu me empolguei, eu fui falando, eu nem respirei direito. A gente está chegando no final, e assim, agora chegou a hora de eu dar opiniões. Até agora, o que eu falei, eu tentei ser o mais imparcial possível. Chegou a hora das opiniões. O que a gente viu de evidência até aqui faz com que seja possível concluir que existiu uma figura histórica chamada Jesus, que nasce na Galileia, que morre em Jerusalém e que cria um movimento religioso que entrou em choque com as autoridades judaicas e romanas da época. Isso tudo é bem possível. Agora vamos lá. Jesus fez milagres? Jesus era o Filho de Deus? Jesus morreu e ressuscitou? Jesus apareceu depois de ter ressuscitado para os apóstolos? Jesus subiu aos céus depois de 40 dias, como está no relato evangélico? Ciência alguma vai ser capaz de atestar isso. Não tinha foto na época, não tinha filme, não tinha verificado do Instagram, né? Não tinha como fazer checagem das redes sociais. Mas, de novo, vamos apoiar naquilo que eu falei no começo, vamos usar da lógica. Nenhum apóstolo teve vida fácil depois da morte de Cristo. Nenhum abjurou da fé e nenhum ganhou nada atestando a vida de Cristo ou escrevendo sobre a vida de Cristo. Não foram mortes bonitas, tá? A gente tem de pessoal crucificado de cabeça para baixo, pessoal esfolado vivo, pessoal decapitado, pessoal exilado numa ilha que era um inferno, que era a ilha de Patmos, no caso de São João. Aí agora é a minha opinião, vocês acham mesmo que esse pessoal que sofreu na carne o que nenhum de nós sofreria, iria fazer isso por causa de uma mentira? Então, esse é o recado final que eu tenho para vocês. Usemos da razão para a gente poder estudar o que a história traz da existência de Cristo, mas usemos um pouco da lógica para embasar a nossa fé. Dificilmente uma mentira duraria tanto tempo, passaria pela prova de análise teológica das pessoas mais inteligentes que passaram por essa terra, mas principalmente, dificilmente uma mentira passaria pelo crivo das pessoas serem torturadas, mortas, perderem tudo, por conta de nada, né? Então, eu falei cientificamente no final para dar minha opinião. E fica agora à disposição de vocês, para que caso haja alguma dúvida, alguma observação, o momento é da gente trocar ideias. Alguém quer acrescentar algo? Se acontecesse hoje, também não ia ser provado, porque iam falar que ia. Você lembra aquele exercício que eu fiz com você aquele dia no WhatsApp, né? Vou fazer com vocês. Olha como a coisa é louca. Todo mundo aqui entende que existe um presidente dos Estados Unidos chamado Donald Trump. A gente já viu fotos e tudo mais, viu vídeos. Alguém já viu ele? Muito louco, né? Será que existe mesmo? Ninguém viu. Ninguém que a gente conhece viu. Sabe? Não tem relato direto. E a gente toma como verdade que viu. De novo, é aquele exemplo que eu falei, de você querer contestar muito a coisa, eu vou começar a desconfiar se eu nem sei se eu estou aqui. Né? Já vai começar a brisar. Então, essa dúvida muito acelerada das coisas também não faz muito bem. Então, de modo que, se acontecesse hoje, iria ter gente descrente? Provavelmente. Provavelmente. Olha, que ia ter gente tentando, viu? Que o negócio é... Cara, tentam matar Cristo no ventre da mãe, né? A gente não pode esquecer do relato do Evangelho que diz que, cara, a perseguição começa já com Maria grávida. Tentam matar Cristo
tentaram matar Cristo nos diversos momentos da história e tentam matar Cristo até hoje na Nigéria, por exemplo. É uma religião que, de todas, é a mais perseguida, perseguida desde o princípio. Gente, estou constrangido, nenhuma pergunta mesmo? Tá tudo certo? Falei direitinho? Falei alguma bobagem? Daqui a pouco vai ser proibido rezar também. Ah, cara. Tem muitas coisas que estão sendo proibidas. O ritmo de proibições está mais difícil da gente acompanhar, né? Mas tomara que não, tomara que não. Pessoal, é isso, tá? Fico muito feliz pelo convite de vocês. Espero não ter falado de uma maneira muito enfadonha, apesar da metodologia pedir de ser um pouco mais enfadonha, mas eu tentei ser o mais rigoroso possível. Espero que sirva de embasamento para vocês em conversas, quando vocês pegarem aqueles amigos meio ateus, agnósticos, que falam, não existiu, isso é besteira. A gente lembra aqui do que foi dito, tá bom? E se quiserem trocar uma ideia, alguma coisa, pessoal, eu estou aqui em Águas, meus contatos são facinhos de achar, eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Foi um prazer novamente conversar com vocês, que Deus abençoe a todos, que tenha reforçado um pouquinho mais a fé de vocês, que a razão sirva de instrumento para a fé, tá legal? Então é isso, muitíssimo obrigado. E agora o que vem? Pessoal, eu não sou exatamente muito bom com oração, né? Já que me foi dada a honra e a responsabilidade, vocês me perdoem se eu não fizer tão bem quanto vocês estão acostumados a fazer. Vou fazer um pouco do meu modo. Então, vou começar com o Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Cristo, Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz, que nos guia até esses momentos. Que de algum modo a sua história, analisada sob um outro prisma, possa nos orientar, possa nos inspirar, possa nos dar forças para mais um dia, para encerrar este ano, começar um novo, e que as suas bênçãos se derramem sobre todos aqui presentes, que essas bênçãos atinjam a parte material, a parte física, a parte espiritual, para que todos nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor, em espírito, em vontade, em conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso, estou liberado? Imagina, gente, eu que agradeço. Muito obrigado, viu?